Deus é real, amém? E está aqui entre nós. O Deus que jamais perde batalhas, o Deus que é Deus triunfante. Deus forte como o Jeová, não há que eu conheça. Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém, Senhor. Vamos continuar a adorá-lo. O Senhor Jesus nos deixou um exemplo. Ele disse que quem quiser ir após Ele deverá tomar cada um a sua cruz e segui-lo. Mas isso só é possível
cruzes, porque Ele já tomou a cruz. A cruz do sacrifício, a cruz que cobriu os nossos pecados, que nos lavou, Ele já levou sobre si. Nessa caminhada Ele não nos deixou só. Ele nos enviou o seu Consolador que nos fortifica, que nos fortalece, nos faz triunfar. Na cruz nós podemos descansar. Tu és santo.
Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Temos a certeza de que o Senhor nos ouve quando clamamos a Ele. Isso porque o Senhor Jesus se entregou por nós, Ele sendo o caminho e o acesso ao Pai. O autor bíblico vai dizer que podemos entrar com confiança ao Santo dos Santos. Nós podemos acessar a presença deste Deus que é a cura, deste Deus que é salvação, deste Deus que é todo poder, deste Deus que é refrigério, deste Deus que é torre forte, lugar seguro. Nós podemos acessá-lo e encontrar descanso nele. Ele é
tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor com este último louvor. Você preste atenção nessa letra e cante para si mesmo, cante para a sua alma. Tenho certeza disso que nós vamos cantar neste momento, adorar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, todo seu sofrimento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em tudo seu sofrimento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier
a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pode até Fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está aqui nessa noite, irmãos. Que o nosso coração possa estar entregue a Ele, devoto a Ele, para a glória do Senhor. Ele não falha, Ele é fiel. Antes de chamar o irmão Marcos aqui para dar uma saudação, cantar um hino, queria dar alguns avisos aos irmãos. Sábado agora, dia 19, teremos uma celebração. Vai ser um culto ali em Capoeirão, em prol do chá de fraldas da nossa irmã Laura, filha, nora do irmão Nito. Vai ser um momento muito abençoado. E ela pediu para estar convidando em todas as igrejas. E eu gostaria que todos nós participássemos. Tá bom, meus irmãos? Levando um pacote de fraldas do tamanho M ou G de preferência. Tá bom? Dia 26 vai ser a grande convocação, um grande culto que teremos ali em Água Boa. Culto raiz. Ali nós nos lembraremos dos primeiros missionários da igreja que veio a essa região, que evangelizaram, que pregaram, a cronologia dos obreiros até chegar a este momento, homens que marcaram a história, mulheres que marcaram a presença em nossa igreja. Então, quero convidar todos também a participarem para a glória do Senhor. Dia 26, 18 horas, lá em Água Boa. Dia 4 de maio, o grande culto da unidade em Diamantina. Estaremos lá reunidos numa quadra, cultuando ao Senhor, juntos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Quem tiver o interesse de ir e não tem veículo, pode me passar o nome depois, que se tivermos 40 pessoas, contrataremos um ônibus para nos levar a Diamantina. Amém? Gostaria que ficássemos de pé, vamos orar por estes momentos da igreja. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para todas as coisas e que devemos confiar no Senhor e saber, Pai amado, que o Senhor para tudo tem um plano. Em todo momento, Pai, queremos colocar diante do Senhor a vida da Laura e do Mateus, casal abençoado, que recebeu de Ti um presente, Samuel, que logo vai nascer. Pedimos ao Senhor que abençoe aquele casal, que abençoe aquela família, e abençoe também todos que forem participar daquele momento sagrado para a glória do Seu nome. Pai, também nós Te louvamos pelo culto raiz que teremos ali em Água Boa, um momento de rememorar a história e dizer no final que até aqui o Senhor nos ajudou, porque o Senhor foi fiel a nós em cada momento, Pai, em cada ano até chegar aqui. Desde 1980, o Senhor tem mostrado bênçãos através dessa igreja, dessa região. Queremos celebrar o Senhor dia 26 por isso. Então abençoe, meu Deus. Queremos glorificar o Senhor também pelo culto da unidade em Diamantina. Pai amado, abra portas para que tenhamos um grande número de pessoas ali adorando e bendizendo o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quero chamar o irmão Marcos. Vai dar uma saudação. Está com a oportunidade para a glória do Senhor. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel em todo o tempo. E depois Ele vai orar pela nossa igreja. Ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, né? Por mais uma vez, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Eu fico muito alegre. Tivemos ausente aí em alguns cultos e na verdade ainda vamos ter que
estar ausente em alguns, porque nós estamos ali dando um apoio para nossa filha em Diamantina. É fácil a gente tirar uma jovem de casa que nunca teve costume de sair, né? E deixar sozinha é muito complicado, e quem é pai e mãe é que sabe a dificuldade que isso é. Então, nós tivemos ausente esses dias por causa disso aí. Mas estamos aqui, irmãos, sempre na presença do Senhor, juntamente com a igreja, orando pelos irmãos. Eu creio que os irmãos estão também orando por nós. Nós somos carentes de oração e precisamos que a igreja ore por nós, contribua com esse favor, orando por nós. E nós estamos ali. Também não vamos deixar de um dia também estar congregando com eles lá, né, em Diamantina, apesar que eu ainda não tive nem oportunidade nem tempo de ir. Fui para resolver algumas coisinhas e ainda não tive a oportunidade de estar lá. Mas eu creio que vai ter esse momento, essa oportunidade. Gostaria de cantar o hino, irmão, de número 9. Amém? Juntamente com a igreja. E que a igreja ficasse de pé para nós cantarmos esse hino. Um cantor cristão, né? Um hino muito bonito. Que fala, o título do hino é Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos seu amor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu amor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Deus somente é santo, não há em outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, suas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, excelso Criador. Amém, Jesus, glória a Deus. Irmãos, falei excelso, mas é supremo, Criador. Então é isso aí, irmãos. Devemos louvar ao Senhor, louvar a Deus, porque a palavra de Deus, ela diz para nós buscarmos Ele em primeiro lugar. E é isso que nós devemos fazer. E nós estamos ali. Então eu quero que os irmãos orem por nós, que nós estamos carentes de oração. Eu, minha menina, foi agora tarde, não pôde ficar com a gente porque amanhã tem aula já bem cedinho. E ela é assim, bem firme nessas coisas, ela não gosta de perder. E aí ela teve que ir na frente. Já até mandou mensagem para mim, que pedi ela para não estiver dentro de casa mandar mensagem. Mas então é isso aí, irmãos, é buscar o Senhor em primeiro lugar. Ainda que venha uma ou duas pessoas aqui na igreja para buscar o nome do Senhor, para falar com o Senhor, para exaltar o nome dele. Mas assim é que a palavra diz, irmãos. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, estará a presença dele. Nós nunca podemos deixar de abrir o tempo, né, irmão Marcos? E não deixar de louvar o Senhor. E que seja 1 ou 2 ou 3, mas o importante é que nós louvemos a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Convido os irmãos a abrirem as Bíblias comigo no livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Lucas 22. A partir do versículo 39. Lucas 22, 39. Amém, irmãos? Está escrito assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de mim está a tua igreja, e esta aqui é a tua palavra. Que o nosso coração, Pai amado, seja como terra boa, onde a tua sagrada semente, palavra viva, será semeada. Deus amado, e que gera o fruto a qual é designado, Senhor. Deus, transforma a nossa vida, nossa mente, nosso sentimento, através da tua palavra. Nós te glorificamos e nós te exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Queridos e amados irmãos, esse texto é um texto muito bonito, é uma palavra que retrata de uma forma muito expressiva os últimos momentos de Jesus Cristo na terra. Ele havia nascido, crescido, agora era um jovem de aproximadamente 33 anos, e ele estava indo para o momento mais difícil da sua vida. Ele mesmo dizia, às vezes, que ele tinha um batismo para ser batizado, que nem mesmo seus discípulos sabiam. E a sua alma angustiava-se até aquele momento. Irmãos, e a palavra batismo significa mergulhar, imergir. E Jesus seria mergulhado, ele estaria imerso na ira de Deus, ali naquela cruz do Calvário. E esse texto retrata momentos antes de Jesus estar na cruz. Porque na cruz, ele sofreria a dor dos cravos, a dor dos insultos, e pior do que tudo, a dor do desamparo do seu Pai. Porque é na cruz que ele faria aquela oração marcante: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ao saber que esse momento se aproximava, ao saber que a noite escura da alma estava chegando, que o momento mais difícil da sua vida estava a 1 metro de distância, estava logo ali, ele ajoelha-se e ora no monte do Getsemane. E eu gostaria de tirar alguns princípios dessas últimas palavras de Jesus ali de oração para a sua vida, para a minha vida, para que possamos enfrentar a noite escura da alma. Porque uma coisa comum a nós todos, irmãos, uma coisa comum a nós todos, irmãos, é o sofrimento. Minha esposa ontem falou uma frase interessante, não me lembro em qual das igrejas foi, mas a frase foi essa, uma citação de Timothy Keller, dizendo: eu não creria em um Deus
que não seria suscetível à dor que eu sofro nessa realidade? Como adorar um Deus que não chora as minhas lágrimas? Como adorar a Deus que não sangra como eu sangro quando sou ferido? Como adorar um Deus que não tem fome? Como adorar um Deus que não tem sede? Como adorar um Deus que não sofre as dores que eu sofro? Mas, irmãos, adoramos a Jesus Cristo, louvamos a Jesus Cristo, o adoramos como Deus verdadeiro, porque nele Deus se fez carne, sangrou como sangramos, chorou como choramos, ele sentiu fome como sentimos, e ele sentiu sede como nós também. Ele realmente é o Emanuel, irmão Marcos. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se identifica não somente com nossos momentos de glória, mas também com nossos momentos de luta, de choro, de tristeza. Ele se identificou conosco, também passando pela noite escura da alma, por essa negritude da vida, essa existência que passamos, que é cheia de altos e baixos. O nosso Deus desceu também, como nós descemos nos vales da existência. E Jesus Cristo, Ele nos ensina aqui como passar por esses momentos de dor, por esses momentos de luta, pela noite escura da alma. E nessa noite escura que todos nós passamos, que ninguém vê, não tem lua cheia, porque as nuvens tempestuosas encobrem a lua, não tem um vento soprando calmo, não tem um passarinho cantando, não tem um bichinho ali murmurando, não tem. Somos nós e a nossa solidão, ali, diante da dor, diante do sofrimento. É Jó sem os seus 10 filhos, é Elias no monte, clamando por socorro, é Moisés chorando sozinho, pedindo a Deus misericórdia, é José no calabouço, ali sozinho, sofrendo calado. É você, meu irmão, quando ninguém vê suas lágrimas, você chorando sozinho, na noite escura da sua alma. É difícil, irmão, mas Deus se identificou conosco, Ele passou por isso. E agora eu entro aqui na descrição desse momento, para tirar desse momento de Jesus Cristo, alguns princípios para mim e para a sua vida. E a Bíblia diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Primeira coisa que eu aprendo aqui, foi como costumava, como de costume, como era habitual. Se eu chegar e falar assim, irmão Marcos foi à padaria comprar pão como de costume. Só de falar como de costume, essa palavra implica hábito, algo que era feito diariamente, costumeiramente. Quando fala assim aqui, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Isso demonstra que Jesus Cristo, irmão Marcos, tinha o hábito de orar, o hábito de buscar a Deus, irmã Luciana. Ele estava costumeiramente entregue à vontade de Deus em oração. Jesus não é como esse tipo de crente, esse novo tipo de crente que tem surgido nesse século do fast food, do momento, do agora. Tem que ser agora, tem que ser rápido. Jesus não é dessa geração de crentes momentâneos. Jesus não, ele criava um hábito de oração, ele adorava a Deus todo dia. Mas hoje não, nós temos crentes entre nós que buscam a Deus somente quando as coisas apertam, quando falta o dinheiro para pagar a conta do mês que vem, quando a doença chega, quando o filho adoece. É aí que os crentes contemporâneos vão buscar a Deus. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo tinha uma vida entregue a Deus. A palavra diz que quando Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, assim que aquela multidão estava saciada, Ele saiu para o monte para orar. Ele orava a Deus quando as coisas davam certo. Ele também orava a Deus quando as coisas davam errado. Ele estava costumeiramente orando ao Senhor. Ele tinha hábito. E pensando nisso, irmãos, me vem à mente o livro de Provérbios. Provérbios é um dos livros mais lindos da Bíblia. Um livro maravilhoso, um livro de sabedoria. E Provérbios, ele divide
dois tipos de homens, de pessoas. É uma dicotomia. De um lado tem o louco, do outro o sábio. E todo o livro de Provérbios é isso. Vai descrever o homem louco, a mulher louca, o filho louco. E descrever o homem sábio, a mulher sábia e o filho sábio. De um lado vai dizer assim, o homem louco fala sem pensar. O homem louco não vê a cova e cai nela. O homem louco anda por seus sentimentos. O homem louco não vai muito longe. O homem louco, ele é preguiçoso, ele deita-se em sua casa, o mato cresce, sai para fora do muro. O homem louco, ele diz, tem um leão lá fora. O homem louco não tem coragem de trabalhar, não tem coragem. Ele só pensa no conforto momentâneo. Mas pelo contrário, o homem sábio, ele é prudente, ele vê a cova. Ele consegue pensar no futuro, ele consegue avaliar as consequências de suas palavras, as consequências de suas ações. É o homem prudente. O homem louco só pensa no agora, sem pensar nas consequências de suas palavras, ações e pensamentos. Mas o homem prudente pensa em tudo, irmão. A cada passo ele pensa, onde esse passo vai me levar? Aonde esse caminho vai me conduzir? O homem prudente. A mulher louca destrói sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Aí tem a descrição da mulher louca e a descrição da mulher sábia, virtuosa. Do outro lado tem o filho louco. O filho louco, ele desonra a sua mãe e é uma vergonha para o seu pai. Do outro lado tem o filho sábio, que é honra e coroa para sua mãe e seu pai. Então o livro de Provérbios é uma dicotomia entre o louco e o prudente. Por que estou falando isso? Porque Jesus Cristo, ele era prudente, sábio. Ele não orava somente quando as coisas apertavam, ele orava pensando que o dia mau ia chegar. Ele já estava se preparando para o dia mau. Salomão escreveu em Eclesiastes, quando você estiver no dia bom, pense, porque o dia mau vai chegar. E quando o dia mau chegar, considere que Deus fez tanto um quanto o outro. Para que serve o dia bom? Para você se preparar para o dia mau, que ele vai chegar. E ele chega de surpresa, mas você tem que estar preparado em oração. Então Jesus Cristo, ele era prudente. Mas lendo a Bíblia também, eu vejo outros textos da Bíblia falando sobre essa dicotomia, esse contraste entre o homem sábio e o homem louco. Jesus diz que tem dois tipos de pessoas: aqueles que vêm à igreja, ouvem a pregação da palavra, a mensagem dele, e volta para casa, mas não pratica. É o homem louco que pega a sua casa e constrói sobre a areia, porque é mais fácil de abrir a vala, é mais fácil de construir o alicerce, é mais fácil de levantar. É o homem louco. Mas o homem prudente é aquele que ouve essa palavra, volta para sua casa e coloca essa palavra em prática. Este é o homem prudente. Porque o homem prudente é aquele que observa e fala assim: olha, eu poderia muito bem construir uma casa aqui na areia. Eu poderia muito bem construir uma casa nessa terra boa, poderia. Mas tem um rio bem ali em cima, que quando chove o rio enche e vem devastando tudo. E quando chegar aqui embaixo vai inundar e minha casa vai cair. O prudente pensa. E ele fala o seguinte: vou subir na rocha, vou construir uma casa. Vai demorar muito tempo, mas construirei. Quando chover, quando o rio vier, minha casa não vai cair. Prudência. Irmãos, Jesus era prudente. Como você tem levado sua vida? Você tem levado uma vida debaixo da palavra de Deus, sendo guiado pela luz que ilumina o caminho? Você tem buscado a Deus enquanto é tempo? Porque quando o dia mau chegar, não adianta, irmão. Não adianta você clamar, não adianta você pedir ajuda. Você semeia hoje para colher amanhã. Você não terá sabedoria para reagir quando o dia mau chegar. Jesus foi para um monte orar como costumava. Ele tinha um hábito de oração. Irmãos, tem um outro texto que também fala desse contraste entre o prudente e o louco. O louco é aquele que pensa só nas coisas desse momento. O prudente pensa nas consequências. Havia 10 virgens que estavam se preparando para o casamento. E elas tinham que ter na mão uma lamparina. Hoje em dia,
Nessa região, a gente usa óleo diesel. Na época de Jesus Cristo, azeite. Tinha uma lâmpada, tinha um algodão e queimava, e o fogo queimava. A lamparina, para iluminar o rosto, para quando o noivo visse, fala, não, você eu conheço, venha, você eu conheço, venha. Tinha 10 virgens, mas 5 das virgens eram prudentes. Elas pensavam nas consequências dos pensamentos, das palavras, das ações. E elas pensaram o seguinte, olha, o noivo está marcado para chegar esse horário, mas pode ser que ele se atrase. Vamos levar azeite de reserva, vamos preparar. As loucas disseram o seguinte, não, o noivo nunca se atrasa. Vamos, não vai se atrasar não, não vai acontecer nada demais. Otimistas demais, vai dar tudo certo, mas não se prepararam
costumeiramente. Ele não buscava a Deus costumeiramente. 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Outra coisa que aprendemos com essa palavra é a humildade de Jesus Cristo, que orava, que entregava-se a Deus. Essa mensagem foi pregada também pelo pastor Robson ali em Pedradeira. Falei, pastor, essa mensagem me edificou. Pregarei ela também para a igreja, porque esses princípios nós precisamos aprender. Uma das coisas que o crente precisa aprender hoje é ser humilde, irmão. Humilde. E humildade é reconhecer quem é que manda na vida. Quem é o soberano na verdade. É o servo não se achar senhor. É o pequeno não se achar grande. E Jesus aqui, ele se ajoelhou, irmão. É a maior demonstração de humildade. Você já imaginou um Deus de joelho? Você já imaginou um verbo, o sustentador do universo de joelho? E ele se ajoelhou. O rei dos reis se ajoelhou. O príncipe dos reis da terra se ajoelhou. O primogênito dos mortos estava de joelho, clamando ao Pai, pedindo a ele ajuda. E será que nós hoje não tentamos resolver nossos problemas na força do nosso braço? Na sabedoria da nossa mente? No sentimento do nosso coração? Não confie forte na sua força. Não se vanglorie o rei no número dos soldados do seu exército. Não confie no número de carros que você tem. Confie em Cristo, confie no Senhor. Isso é humildade. É diante da aflição você saber quem é que manda, quem é que tem o poder. E Jesus Cristo aqui, ele clama aquele que podia ajudar no tempo da angústia. Ele clama ao seu Pai para ser o nosso exemplo. Não te estribes no teu próprio entendimento, porque no momento que o dia mal chegar, você vai tentar resolver com sua própria inteligência, e a sua inteligência não vai dar conta. Você vai tentar explicar o porquê da noite escura da alma com a sua própria sabedoria, e a sua sabedoria não vai dar conta de dar respostas. Não tem jeito, irmão. Asaf tentou, Jó tentou, e a sabedoria da mente humana não consegue explicar o porquê da noite escura da alma, mas ela chega. Então não te estribes no teu próprio entendimento, não te estribes na tua própria força, porque a tua força acaba. O teu braço não vai conseguir vencer a tempestade que veio contra ti. Não vem. Você não consegue vencer. E às vezes nós tentamos reagir por instinto, por sentimento. Porque na noite escura da alma, às vezes você fica com raiva. Aí você quer reagir com raiva. E sempre dá problema. Quando a noite da alma se escurece, quando a noite chega escura para a alma, nós tentamos reagir, irmãos, com tristeza. Mas se você se entregar à tristeza, você vai entrar num quadro de depressão tão profunda que você não vai conseguir sair. Jesus ensina aqui a vencer, se ajoelhando, irmão Marcos. A única forma de vencer essa noite, esse momento difícil, é se ajoelhando, é se dobrando, é clamando quem pode ajudar. É buscando o Senhor. Lá em casa, na roça, na casa de pai, na verdade, quando a gente acorda com aquela chuva maravilhosa, a gente tira alguns princípios para a vida. Quando a chuva está começando assim, de manhã, os pintinhos que estavam todos lá no meio da grama, comendo, picando aqui, bica ali, quando a chuva começa, eles correm para debaixo das asas da mãe. Você não vê nenhum pintainho lá tentar enfrentar a chuva, tentar correr contra a enxurrada. Todos correm para debaixo das asas da mãe. E ali a galinha vem, abre as asas e protege todos os pintinhos de baixo. O gado é da mesma forma, os bezerrinhos se encostam na mãe, se juntam, entram debaixo do telhado do curral, ou vai para debaixo de uma árvore, para se protegerem da chuva, do momento difícil. Assim também o crente deveria ser semelhante ao pintainho que quando a chuva vem, ele corre para debaixo das asas da sua mãe. Assim é o crente com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você tem que correr para os braços do Senhor. Jesus nos ensina aqui: humilhe-se, humilhe-se.
Não tenta explicar a dor, apenas suporte a dor calado, de joelhos, orando. Está escrito em Lamentações: sofra na juventude, calado, porque é bom aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Aguardar a salvação em silêncio. A dor chegou, não murmure, não reclame, não fale com Deus. Deus, seria muito melhor estar no Egito, seria muito melhor, Senhor, porque aqui não tem água para beber, aqui não tem sombra para descansar, nesse deserto escaldante. Não reclame. Ajoelhe-se e fala: Senhor, o Senhor é o dono. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo te exaltará. Tende em vós o mesmo sentimento que teve também Cristo Jesus, que se humilhou, assumindo forma humana, natureza humana, se fez servo e foi obediente até a morte de cruz, mas depois Deus o exaltou, dando-lhe um nome sobre todo nome. E ao seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele continua, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso aqui que é humildade. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Se queres, passa de mim este cálice. Jesus não está perguntando aqui se podes, porque Deus pode, não pode? Ele não perguntaria isso. Ele sabia que Deus podia. Mas ele está perguntando se queres. Jesus sabe que o que muda as circunstâncias não é Deus ter poder ou não ter poder, porque ter poder tem. Ter poder para destruir o mundo e reconstruir em um estado de Deus, Deus tem. Ter poder para acabar com o mal agora e fazer somente o bem, Deus tem. Deus tem o poder de mudar tudo agora, nesse exato momento. Jesus entendeu que a noite escura da alma vem sobre nós, não é porque Deus pode ou não evitá-la, mas sim se Deus quer ou não. O que governa a sua vida não é Deus poder ou não, e sim se Ele quer. É a vontade de Deus que governa tudo e todos. E Jesus entendeu bem isso. Por isso a oração não é se pode, mas sim se queres. Se queres, passa de mim este cálice. Muito tempo atrás, uma pessoa enferma na igreja me pediu oração, e eu orei por aquela irmã, e a oração foi ao Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-la, tenha misericórdia, restaura a saúde da minha irmã, seja feita a tua vontade, em nome de Cristo Jesus, amém. Uma pessoa ouviu aquela oração, e depois recebeu a oportunidade para pregar. E olha a pregação. Não, porque hoje em dia as pessoas não têm fé mais. Porque quem fala se Deus quiser, é porque não tem fé. Tem que chegar e determinar, tem que chegar e falar: seja curado em nome de Jesus. Irmãos, o sentimento do nosso coração e as palavras da nossa boca tem que ser conforme as da palavra de Deus. Se queres, Senhor. Não é nossa determinação que muda o céu, não, irmão. Nada muda a mão de Deus, não. Seja feito na terra, como é feito no céu, segundo a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. É assim, meus irmãos. Se queres. Eu até estava conversando com minha esposa que nós vamos parar de cantar um hino que a gente estava cantando. Porque eu comecei a prestar atenção na letra do hino. O hino é lindo, a melodia é maravilhosa, mas a letra é complicada. Depois eu fui prestando atenção. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Irmãos, Deus rejeita a oração. Deus rejeita. A primeira palavra, Deus não rejeita a oração, Ele rejeita. Deus rejeita a oração do ímpio. Salmo 51, que tem, ó ímpio, que recitar os meus preceitos, e tem que clamar a mim. Deus rejeita a oração. E Deus diz não, sim. Deus diz não.
Moisés queria entrar na terra de Canaã, Deus disse não. E ainda completa, não me inquietes mais com esse assunto. Deus disse não para Jó. Deus disse não para muitos. E principalmente, Deus disse não para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse não. Se queres, passa de mim este cálice. A vontade humana de Jesus Cristo era não beber o cálice amargo da noite escura da alma. Se queres. Os acontecimentos subsequentes demonstram que o pai não queria que o filho fosse livrado daquele cálice, porque ele passou e bebeu aquele cálice. Então Deus não quis tirar o cálice do seu filho. Paulo clamava a Deus na angústia: Deus, tira de mim este espinho. Este espinho dói. Um mensageiro de Satanás se levanta e me esbofeteia a face. Tira de mim este espinho, Senhor. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta, Paulo. Sabe o que isso significa? Não vou tirar o seu espinho. Porque tudo que você precisa para vencer na vida cristã, tudo que você precisa para continuar servindo a mim, tudo que você precisa, eu já te dei. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Deus às vezes diz não para nós, irmãos. Ele costuma dizer não, muitos nãos. E eu penso no Antigo Testamento, eu lembro de um homem que se eu estivesse no lugar dele eu sofreria tanto e eu clamaria a Deus tanto. Às vezes a história dele não é retratada tão assim detalhadamente na Bíblia como a do rei Davi, como a dos grandes personagens, Abraão, Isaac e Jacó. Mas o nome dele é citado. E um acontecimento que aconteceu com ele me marca muito. O nome desse homem era Nabote. Nabote recebera uma herança de seus pais. E ele não queria vender. O rei Acabe chegou e falou: Nabote, me vende sua vinha. E ele, de forma nenhuma. Herança dos meus pais. Acabe volta para casa, triste porque Nabote não quis vender. A esposa de Acabe chega e fala assim: rei, por que você está assim triste? Não, porque eu tentei comprar a vinha de Nabote e ele não quis me vender. Que isso, Acabe? Você é rei, me dá o anel do seu dedo aí que eu vou resolver esse assunto. Foi lá, escreveu uma carta para os governadores de Samaria, pegou o anel do dedo do rei, selou, e a carta dizia assim: quando essa carta chegar a vocês, eu gostaria que vocês chamassem Nabote, pagassem 2 homens, e esses homens vão dizer a respeito de Nabote que ele blasfemou contra Deus, e ele vai ser morto a pedradas no meio das praças de Samaria. Você acha que no julgamento Nabote não clamou a Deus? Você acha que não? Se fosse você não clamaria? Um homem fiel a Deus, um homem que ama o Senhor, um homem que respeita as tradições, que o filho guarda a herança de seu pai. Nabote clamou a Deus, buscou o Senhor. Eu no lugar dele clamaria: Deus, me guarda da língua maldita, Senhor, me guarda das línguas mentirosas, me proteja, Senhor, da trama dos poderosos, me proteja, me guarde das armas do criminoso, me livra, Senhor, das pedras da mentira, me livra. Você acha que Nabote não clamou e gritou a Deus? Sabe o que Deus disse para Nabote? Não. Chegou sua hora, Nabote. A noite escura da sua alma chegou. E Deus disse não. Quando Deus diz não para você, o que você faz? Você amaldiçoa e vai embora? Sai da igreja? Abandona o Senhor? Quando Deus não cura a sua doença, quando Deus não cura o seu filho, quando Deus não muda a sua situação, você vai embora, você deixa de ser crente? Jesus Cristo, ele recebeu o não do Pai, mas ele já estava preparado, porque diz: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Estou aqui para ser servo e não Senhor. Estou aqui para te servir e não para dizer o que o Senhor deve ou não fazer. O Senhor não me deve nada. Deus não me deve nada. Deus não deve nada para você. Se Ele faz alguma coisa de bom para você, glória a Deus. E se Ele fizer alguma coisa que não te agrada, fica calado, não murmure. Ajoelhe-se, humilhe-se. Um servo diante de um rei não reclama a decisão do rei. Apenas fica quieto e espera a ação do rei. Assim somos nós diante do Senhor Deus. Aguarda calado. Aguarda calado.
Versículo 43, e apareceu um anjo que o fortalecia, aleluia. Quando você ora constantemente, quando você se humilha, Deus manda um anjo para te confortar. E a pessoa principal que nos conforta já não está mais do nosso lado apenas, está dentro de nós. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, o Deus de toda consolação vos consolará de toda tribulação. O Espírito Santo, Consolador, o Paracleto está dentro de nós e nos consola, irmãos. Deus não tirou a noite escura de Jesus, mas deu a Ele consolo na noite escura. Deus não tirou a dor, mas deu a Ele força para vencer a dor. Deus não tirou a angústia, mas deu a Cristo a fidelidade, a força o suficiente para vencer a angústia. Deus também vai te ajudar. No vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Aleluia. Oh, glória. Quando o vale da sombra da morte chega na nossa vida, não tenha medo. Você pode sofrer dores inimagináveis, mas o Senhor vai estar contigo. E no final, irmão, Ele vai te exaltar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. O crente, ele passa pela luta, pela dor e o dia mau. A noite escura do crente pode durar muito tempo, mas dura um tempo, porque a glória sempre vem para nós. Se não nessa vida, na do porvir. Nabote, calma, Nabote, com Acabe lhe doeu, mas está na hora de você vir morar perto de mim. Moisés, calma, Moisés, você está querendo entrar na terra de Canaã? Eu tenho algo melhor para você, vem morar comigo. Nabote, Moisés, Jó, sempre receberam mais quando eles confiaram no Senhor. Você precisa confiar na soberania de Deus. É o poder de Deus, é a vontade de Deus que governa todas as coisas. Ele poderia tirar a sua dor assim, ele poderia mudar assim. Jesus, diante dos seus inimigos, falou assim, Pilatos falando, ei Jesus, o senhor não sabe que eu posso fazer isso ou deixar de fazer isso? Jesus falou, oh Pilatos, você só está onde está, só tem o poder que tem, porque você recebeu do céu. Nabucodonosor teve que reconhecer isso, vamos lá, que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e ninguém governa sem a ação dele. Ele coloca príncipes, ele que tira os príncipes. O coração dos reis está na mão do Senhor como águas em sua mão. Ele move para onde quer. O rei só faz o que faz porque Deus quer que faça. O presidente só segue um caminho porque Deus ainda quer que ele faça daquele jeito. Deus tem um plano em cada situação, em cada momento, no roubar de um pardal, no vender de um pardal, no cair do cabelo de alguém. Deus está no controle de cada ação, de cada momento. Ele está. Então confia, descansa, ajoelhe-se e sofra. Com cuidado, com muita prudência e com amor a Deus, a noite escura da alma. Tem um grande pregador que eu gosto muito, que no final da sua vida ele estava sofrendo intensamente. E ele diz assim, Senhor, como é duro sofrer essas dores. Como é duro, Senhor, ser esmagado. Mas que grande alívio, que alegria de saber que são suas mãos que estão me esmagando. Suas mãos, Senhor, é que estão me esmagando. Suas mãos que estão me esmagando. E irmão, Jesus estava nesse momento, nessa noite escura da alma, e ele estava dizendo, Senhor, é em tuas mãos que eu estou. Eu não vou repreender o diabo, não vou expulsar o demônio, não vou brigar com as pessoas, porque o Senhor está no controle de tudo, do mal e do bem. O Senhor está no controle da vida das pessoas, está no controle de tudo, Senhor. Por isso é a Ti que eu clamo quando chega a noite escura da alma. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Ei, Pilatos, eu não vou pedir a você, não vou clamar a você, não vou pedir misericórdia a você, porque você só está onde está, porque Deus te colocou aí. O meu Pai te colocou onde você está. Eu vou esperar nele, eu vou confiar nele, eu vou clamar a Deus. Posto em agonia, orava mais intensamente. É assim que nós buscamos a Deus.
Para terminar esse sermão, Jesus, terminada a oração, veio aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E perguntou: por que vocês estão dormindo? Por que vocês estão dormindo? Porque na noite escura da alma é assim. Você é abandonado. Ninguém fica ao seu lado. As pessoas geralmente te abandonam. Você fica sozinho. Os amigos mais fiéis estão ali, dormindo. Pedro, Tiago e João, todos lá, descansando, cuidando da própria tristeza, cuidando do próprio conforto. Encontraram um momento para descansar. E assim, irmãos, mas quando você levanta da oração, você está forte, você está preparado. E Jesus, quando ele levanta da oração, ele não vai lá xingar os seus amigos, ele não vai abandonar os seus amigos, pelo contrário, ele vai amar, ele vai ajudar, ele vai dizer: levantai-vos, uma palavra de ânimo, levantem-se. Não é porque você foi abandonado que você deve abandonar as pessoas, não. A sua luta é sua luta. E quando você está forte, agora você ajuda quem está fraco. Nós somos um corpo, irmãos. E aqui eu aprendo que quando você está passando por sua luta, você ainda encontrará força para ajudar alguém a vencer a luta dela. Você ainda vai encontrar forças. Jó, com toda a luta dele, com todo o sofrimento dele, ele encontrava força para ajudar seus amigos. E Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua história. E é assim que a gente batalha nossas lutas. Nós oramos, buscando a Deus costumeiramente, nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, esperamos, confiamos que Ele é soberano em nossa vida e ajudamos a quem precisa de ajuda. Ainda que não nos ajude, a gente ajuda. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Que você possa vencer a sua noite escura da alma com muita graça, humildade e força no poder do Senhor. Amém? Jesus venceu. Foi esmagado na cruz, mas recebido na glória. Você também, irmão. Ainda que a noite que Deus enviar sobre você possa te esmagar, a promessa é que Ele vai te receber em glória. O que Ele tinha para dar a você, o melhor dele Ele já te deu. Que é o nome escrito no livro da vida. E você não merecia isso. E Ele te deu. Então confie nele, agradeça a Ele e louve a Ele sempre. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, reconhecemos, Pai, que às vezes passamos por momentos tão difíceis, por lutas inimagináveis, Senhor. Mas a Ti clamamos e buscamos em tempo oportuno. De madrugada Te buscamos, Senhor. De dia, de noite. Clamamos ao Senhor nessa noite, porque se não estamos passando pelo dia mau, aí Ele ainda virá. A noite escura chegará. O cálice amargo vai vir a nós. Nos dê força, nos dê graça, nos dê humildade, para vencer esses momentos da vida, Pai, com fé e confiança no Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, que possamos dizer como Jó em todo momento da nossa vida: o Senhor deu, o Senhor tomou, em tudo isso, bendito seja o nome do Senhor. Te glorificamos, ó Pai, e te exaltamos, porque estamos em Suas poderosas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus Pai, as misericórdias de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Não vá se cumprimentar o seu irmão. Que Deus te abençoe.